Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos a divulgar e a propagar ainda mais o ensino da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 10 da classe de juvenis, a qual tem como tema Avivamento e a Vida de Santidade. A leitura principal dessa lição está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a qual diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Através dessa leitura bíblica, dessa leitura oficial, principal aqui nessa lição, nós já percebemos aqui a partir da parte B que a santificação ela é necessária. Para quê, irmão Márcio? Para ver o Senhor. Para que no dia do arrebatamento da igreja, para que no dia que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ou para que no dia que você partir deste mundo e se encontrar com Jesus, vai levar em conta a sua vida em santificação, a sua vida em consagração aqui na terra. Nós não somos salvos pelas obras. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer que pela graça nós somos salvos, pela graça de Deus. Porém, o salvo, o verdadeiro salvo, ele anseia e ele pratica a santificação. O processo de santificação em sua vida, ela é ativada, e um verdadeiro salvo em Jesus, ele é santo diante do Senhor mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Explicar melhor para os irmãos entender. Um salvo verdadeiro, uma pessoa convertida em Jesus Cristo, ele busca o aperfeiçoamento em santidade através das Sagradas Escrituras. Um verdadeiro cidadão do céu, ele busca a santidade de Deus, porque Deus, ele é santo. E a ordem dele, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, é: sede santos, porque eu sou santo. Nosso Deus, ele é santo por natureza, e ele exige, ele quer que nós, filhos de Deus, possamos também viver uma vida em santidade. Nós veremos melhor com relação ao processo de santificação e sobre a santidade. Tá bom? Nos tópicos que vão vir na sequência. A leitura bíblica em classe dessa lição está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 a 8. É importante os irmãos, os professores, lerem também essa leitura bíblica em classe com seus alunos aí na sala de aula, né? Porque nós vimos, né? Eu gosto de falar isso aqui, e sempre gosto de repetir, é que nas escolas bíblicas nós vemos que a leitura é feita apenas da classe de adultos. E é importante a gente ler também a leitura bíblica para os alunos das classes de juvenis, para que eles possam fazer uma ligação daquilo que está sendo estudado com a leitura das Sagradas Escrituras. O sintetizando da nossa lição vai dizer o seguinte: a graça de Deus radicaliza o nosso relacionamento com Ele. Como um Deus santo poderia se relacionar conosco, pessoas falhas, caídas em pecado, se não fosse por intermédio da sua graça? Verdade. A santificação e a graça de Deus derramada sobre todos os homens, graça quer dizer favor de Deus imerecido aos homens, favor imerecido. Nós não somos merecedores da graça do Senhor, desse favor do Senhor para as nossas vidas. Por quê, irmão Márcio? Porque nós somos falhos. Nós somos propícios a falhar diante de Deus, a cometer erros diante do Senhor.
mas a graça de Deus que abunda, que chega a toda a humanidade, ela começa a entrar no nosso coração e a gente começa, através desta graça, sentir amor pelo nosso Senhor, sentir uma alegria tão grande ao ponto de querer andar nos seus caminhos, de querer obedecer os seus mandamentos, de querer andar em santidade com o Senhor através do amor que Ele derramou por nós na cruz do Calvário. E é exatamente isto que transforma o homem, que é falho, pecador, um homem que não tinha aproximação com o Senhor por causa da sua natureza pecaminosa. É isto que aproxima. O amor de Deus em nossos corações faz com que nós buscamos a Ele com mais intensidade, mesmo cometendo falhas, mas o Senhor sabe que nós estamos buscando a Ele de todo o coração e com a sinceridade do nosso ser. A introdução dessa lição vai dizer o seguinte: nesta lição, relacionaremos os efeitos do genuíno avivamento ao processo da santificação do crente. A doutrina da santidade está revelada nas Sagradas Escrituras, ou seja, nesta lição aqui nós veremos qual é o contraste do avivamento, de um verdadeiro avivamento, com este processo de santidade, de santificação. O que um verdadeiro avivamento vai fazer na vida de um convertido ao Senhor? O que uma santidade, uma busca pela santidade vai fazer no coração de um verdadeiro convertido a Jesus Cristo? O primeiro ponto dessa lição vai dizer: uma vida santificada discerne o mudanismo. Subtópico primeiro: a tensão entre a igreja e o mundo. A história da igreja é marcada por uma tensão entre valores do evangelho e os valores do mundo, conforme João capítulo 15, versículo 19, que vai dizer: se vós fosses do mundo, o mundo não iria te odiar. Mas como nós não somos do mundo, o mundo, ele nos aborrece. O Senhor Jesus falando, ele diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa vivência, a nossa morada eterna é nos céus. Aqui nós estamos apenas de passagem. E a santificação, a santidade, o andar em santidade, ela vai discernir no nosso coração aquilo que é certo e aquilo que é errado, pautado nas Sagradas Escrituras, através também dos dons espirituais, através de uma vida espiritual com o Senhor. O mudanismo, ele não vai adentrar no nosso coração se nós estivermos vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Uma das coisas que nós precisamos destacar neste ponto é que sempre a igreja ela vai entrar em conflito com o mundo. A igreja ela vai ter uma tensão com o mundo, porque a palavra do Senhor vai dizer que o mundo já é do maligno. Falando de mundo, eu quero dizer para os irmãos que é o sistema mundial. Todo esse sistema já é feito, já está programado, já está planejado, né, pelo inimigo das nossas almas a ir contra a igreja de Jesus Cristo. Porque os princípios da palavra de Deus são diferentes dos princípios mundanos. Continuando aqui a nossa lição, o segundo parágrafo ainda do primeiro subtópico, vai dizer o seguinte para os irmãos que estão nos acompanhando. Na perspectiva mundana, a igreja tinha tudo para dar errado. Ora, o Senhor Jesus, no lugar de chamar generais, filósofos, homens de ciência, sacerdotes, preferiu convocar 12 homens simples, oriundos da desacreditada província da Galileia. É o que diz João capítulo 1, versículo 43 e 46. Jesus poderia ter chamado homens sábios, homens estudados, homens que tinham graduação, pós-graduação, doutorado, homens que eram reconhecidos na sociedade do seu tempo. Jesus poderia ter chamado eles, mas Jesus preferiu chamar pessoas indoutas, né? Indouto quer dizer que é pessoas
de língua pesada, pessoas que não têm sabedoria no seu falar, que não têm conhecimento profundo sobre algumas situações, pessoas que não eram estudadas, simplificando aqui para os irmãos, e tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado. Mas Jesus, conhecendo a ação capacitadora do Espírito Santo, Jesus conhecendo que o Espírito Santo iria capacitar os homens que ficaram após a ida de Jesus Cristo aos céus, conhecendo o poder do Espírito Santo, Jesus chamou pessoas porque sabe que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos do Senhor. Subtópico 2 vai dizer a tensão interna da igreja. No primeiro subtópico nós vimos que existe um contraste, uma tensão entre a igreja e o mundo. Agora, no subtópico segundo, uma tensão interna dentro da igreja. Ou seja, há uma força que tensiona dentro da igreja, falando não da igreja verdadeira, né, mas falando da igreja como instituição, 4 paredes, né, a igreja construída 4 paredes, institucional, porque a igreja, existe 2 tipos de igreja mediante o nosso entendimento, o nosso estudo. A igreja visível, que é a institucional, a igreja que a gente vê com nossos olhos, né? A igreja que são as 4 paredes de um templo, e a igreja invisível. Esta igreja invisível é a igreja que subirá para as mansões celestiais e viverá com o Senhor Jesus. Mas dentro da igreja institucional, a igreja que a gente vê, né, dentro de 4 paredes, existe uma tensão. Que tensão é esta? É o mundo querendo moldar a igreja segundo os seus princípios. O mundo querendo adentrar, entrando sorrateiramente, com muita sutileza, entrando devagar dentro da igreja. Vamos ver o que vai dizer aqui a nossa revista? O que seria imaginável, inimaginável, aconteceu. A igreja cresceu, atingiu o coração do Império Romano e ocupou o status de religião oficial. Isto que foi o que aconteceu, meus queridos irmãos, se os queridos irmãos quiserem pesquisar, né, no tempo da Idade Média, né, mais conhecido também como a Idade das Trevas. Houve, né, uma instituição da Igreja Romana que planejou e decretou uma forma de lidar com aqueles que não seguiam os dogmas da Igreja Romana, daqueles irmãos, daquelas pessoas que não seguiam os princípios desta igreja. Foi chamado então esta maneira de lidar com os irmãos de Santa Inquisição. Se os irmãos pesquisarem no YouTube e tentarem entender mais sobre isso, a Santa Inquisição foi um período sombrio dos irmãos em Cristo que queriam seguir a palavra de Deus, que queriam fazer as coisas que estavam escritas nas Sagradas Escrituras, serem torturados. Eles foram torturados porque a palavra de Deus estava entrando em contradição, estava em desacordo com alguns dogmas e doutrina da Igreja Romana. E alguns irmãos dessa igreja, algumas pessoas dessa igreja perceberam os erros teológicos, os erros doutrinários desta igreja e começaram a se afastar, a fazer aquilo que as Sagradas Escrituras falavam. Então esta igreja ela começou a perseguir os cristãos. Começaram a perseguir, criaram, intitularam então, formalizaram um decreto para que todos aqueles que não obedecessem os dogmas da igreja, eles fossem torturados, né? Este período foi conhecido como o período da Santa Inquisição. Homens, mulheres de Deus, né, jovens e adolescentes foram torturados e muitos morreram por causa deste período sombrio da igreja. A igreja cresceu, né, o Estado e a igreja se unificaram.
A Igreja Romana foi conhecida em todo o mundo como a religião oficial, né, de todo o mundo, e aquelas pessoas que eram contrárias a esta religião eram perseguidos, torturados e mortos. Coisas terríveis aconteceram, terríveis. Se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão ver cenas que realmente chocam, né, o coração e faz com que a gente possa entender melhor que o mundo não está de brincadeira. O sistema mundial maligno não está de brincadeira para com a igreja. Subtópico 3. As tensões contemporâneas. Por intermédio da reforma protestante, um grande grito foi ouvido no mundo. Centenas de movimentos a partir da reforma influenciaram a igreja e o mundo. Entretanto, diferentes épocas de outrora, embora seja possível perceber traços semelhantes com heresias daquela época, os inimigos da fé cristã passou a ser o materialismo, né, a força, o desejo desenfreado em ter as coisas materiais, né, o humanismo, que é a doutrina de valorizar muito o ser humano acima de Deus, praticar o egocentrismo, né, e não colocar Cristo no centro, não ser uma doutrina cristocêntrica. Também o comunismo, né, religiões que tentam se subsistir dentro de países comunistas, né, elas sofrem, principalmente a igreja cristã, o cristianismo. Exemplo disso é o que acontece na Índia, né, o que acontece no Japão, na China, né, a China principalmente, que é um país inteiramente comunista, e que cristãos que querem seguir a Cristo, que querem obedecer os mandamentos do Senhor pautado na sua palavra, sofrem perseguição e muitos deles vão até a morte. Há um programa no mundo que é conhecido como Portas Abertas, né? Um programa Portas Abertas, e este programa ele reúne recursos financeiros para ajudar cristãos perseguidos em todo o mundo, né? E há uma lista de países, né, os mais terríveis que perseguem cristãos, né, no mundo, que o primeiro está a Coreia do Norte. A Coreia do Norte está em primeiro lugar, e aí vai decrescendo, vai caindo o número de países, mas existem muitos irmãos nossos ainda sofrendo nestes tempos por causa do comunismo que é instalado nesses países. E hoje, entretanto, a violência se dá em outros termos. Como é que hoje a violência aos cristãos, principalmente aqui no Brasil, ela se dá, por exemplo, de maneira silenciosa, de maneira sorrateira, a partir de ataques culturais, ataques intelectuais, buscando de todas as formas restringir a liberdade cristã aqui no Brasil. Aqui no Brasil hoje nós estamos sofrendo, já existe, né, vários movimentos que luta e contra os cristãos que são cristãos conservadores, cristãos que não abrem mão dos princípios conservadores a qual eles têm aprendido nas Sagradas Escrituras. Há cristãos que estão sofrendo hoje a chamada cristofobia, né? Porque pessoas que querem seguir a Cristo e parecer mais com o Senhor, seguir os ensinamentos do Senhor através da palavra de Deus, essas pessoas muitas das vezes sofrem perseguições por conta do sistema mundial que luta contra a igreja do Senhor. Segundo ponto, um chamado para ser santo, porque éramos pecadores sem salvação. Esse chamado é Jesus que fez para nós. Esse chamado foi Deus que fez para nós, como eu li aqui na primeira carta de Pedro, 1, capítulo 15, 16, melhor dizendo. Sede santos, porque eu sou santo.
E nós éramos pecadores por natureza. A partir do Espírito Santo que adentra dentro do nosso ser, ele começa a nos moldar no processo de santificação. Irmão Márcio, mas como assim? Nós éramos separados de Deus, nós éramos separados de Deus. É o que diz Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O escritor ele destaca que por causa da nossa natureza caída, nós fomos separados de Deus. E agora, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, hoje nós estamos no processo de santificação para sermos perfeitos no futuro através da glorificação do nosso corpo ao lado de Jesus Cristo, e com isso nós estarmos com Ele nas mansões celestiais, na cidade eterna, ao lado do nosso Salvador, vivendo uma vida eternamente com Ele. Então, no início, nós fomos separados, nós somos pecadores, somos separados. É o que diz também que nós fomos mortos em delitos e pecados e estávamos totalmente envolvidos com este mundo e aprisionados nele, é o que diz Romanos 5,12. E o pecado não é só culpa, mas também um poder que escraviza. Por isso, nós temos essa convicção que quem recebe a Cristo, quem recebe o Espírito Santo, quem entrega a sua vida a Cristo, ele recebe o perdão dos seus pecados e ele é liberto do poder do pecado. Nós não deixamos de ser pecadores, mas nós somos libertos do poder de estar pecando, do poder que escraviza o homem a continuar a servir o pecado. Quem está com Cristo, ele é liberto. E ele então começa a lutar contra essa natureza. E a força vem do alto. A força vem do Senhor. A força vem do nosso Deus. Para nós vencermos esta batalha. Segundo ponto vai dizer o seguinte: salvos por isso chamados à santidade. Como eu falei no início. Nós não fazemos obras boas obras para nós sermos salvos, mas nós praticamos as boas obras porque nós já somos salvos. O verdadeiro salvo, ele naturalmente, meus queridos amigos, irmãos, professores, isto é importante eu ressaltar aqui, naturalmente ele vai buscar a santificação. Naturalmente ele vai participar do processo da santificação. Naturalmente, ele vai querer conhecer mais a Deus. Naturalmente, ele vai querer mais buscar o conhecimento de Deus através da palavra de Deus. Naturalmente, ele vai querer buscar mais a Deus, conversar mais com o Senhor através de oração. Naturalmente, ele vai querer se aproximar das coisas de Deus. Isto é para nós refletirmos, para nós pensarmos como nós estamos sendo santificados pelo Senhor. Como nós estamos passando por esse processo de santificação, que é importante. Para quê? Como eu citei no início, o texto principal, para nós vermos o Senhor. Porque sem a santificação, porque com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso, meus queridos irmãos, a gente destacar o processo da santificação para a nossa vida com Deus, para nós vermos o Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 13, vai dizer o seguinte: que aquele que perseverar até o fim será salvo, perseverar na fé. Terceiro ponto, o compromisso para viver uma vida santa do mundo. Um convite para a santidade. Apesar da tensão entre a igreja e o mundo, o convite do Evangelho é para exercermos a nossa santificação, sendo sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13, 15. É um versículo que os irmãos estão cansados, de ouvir e já têm até decorado. Que a igreja é sal da terra e que a igreja ela é luz do mundo. Luz que ilumina as trevas.
sal que dá um tempero, né, no mundo, sal que preserva também, né, o sal tem o poder de preservar uma comida, o sal tem o poder de colocar gosto na comida, e a luz então, meus irmãos, nem se fala. Esse ambiente aqui, os irmãos só estão vendo o quadro, esta porta, me vendo aqui por causa da luz que está iluminando este ambiente. E a igreja, ela é luz do mundo. O mundo está olhando para a igreja e atentando para os mínimos detalhes. E esta atentação do mundo para a igreja pode determinar aquelas pessoas que serão salvas e aquelas pessoas que não serão salvas. Através de quê? Através do testemunho de cada pessoa. A carta escrita é a nossa vida para as pessoas. O livro que as pessoas leem é a nossa vida. Por isso o testemunho é importante para salvar-nos. E a santificação, com certeza, vai ajudar a nós estarmos preparados para receber o Senhor e também para pregar para as outras pessoas, porque a gente vai pregar aquilo que a gente está vivendo. Subtópico 2. Santos dentro do mundo. Se segundo as Sagradas Escrituras, ser santo não é virar um eremita, viver isolado, não. Ao contrário, é viver no mundo sem deixar o mundo viver em nós, pois em nosso coração só há um lugar para o Senhor. Nós podemos viver no mundo santos, irrepreensíveis, né? Buscando nos aperfeiçoar no processo de santificação, sem nós precisar nos isolar do mundo, isolar das pessoas. A gente precisa também conviver com as pessoas, né? Ter uma vida social ativa. Porém, o mundo e os princípios não devem nos influenciar, não devem nos moldar, porque nós temos a nossa base sólida, a nossa única regra de fé e prática, que é as Sagradas Escrituras. O que o mundo ensina está de acordo com as Sagradas Escrituras, glória a Deus. Mas o que o mundo ensinar não está de acordo, ficamos então com a palavra do Senhor. Isto é, não nos moldar com este mundo, é o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que nós não nos moldemos com este mundo. Para quê? Para que nós possamos experimentar então a santa, a boa e agradável vontade, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso, meus irmãos, é importante nós valorizarmos, além do avivamento, do despertamento, da mudança de direção, de um avivamento genuíno que transforma vidas, também a santidade, a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Tá bom? Espero que você esteja gostado desta videoaula, rápidos resumos, mais alguns subsídios, informações para os irmãos, tá bom? Que Deus em Cristo continue nos abençoando e até a próxima aula, se o Senhor Jesus nos permitir.